O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, concede uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia. Direto dos nossos estúdios em Brasília, ele conversa com a repórter Edilene Lopes. Edilene, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, está aqui no estúdio da Itatiaia para uma entrevista exclusiva conosco. E hoje nós começamos com um assunto importante e muito factual, muito quente. A reunião do Copom começou hoje, há uma expectativa de queda da inflação. Então, bom dia, ministro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o preço dos alimentos. O senhor acha que essa expectativa de queda na inflação tem a ver com uma queda no preço dos alimentos? Quais foram as medidas adotadas pelo governo? E o senhor acha que, de fato, elas estão surtindo algum efeito? Bom dia, Edilene. Eu quero cumprimentar você e todo o povo brasileiro e o povo mineiro em especial. Edilene, desde que houve a eleição do Trump, o dólar saltou. Estava 5,70, foi para 6,30. Isso encarece os alimentos, porque tudo que você importa como insumo e todos os alimentos que você exporta estão valorizados no dólar, faz com que aumente o preço dos alimentos aqui no mercado interno. Mas o governo tomou uma série de providências, entre elas providências fiscais, déficit zero, também monetárias, e também abrimos mercados para a importação de alguns produtos que estavam caros. O que aconteceu? O preço dos alimentos começou a cair. Quem que puxou essa queda? Também foram providências que nós tomamos de natureza agrícola. Quem começou a cair mais fortemente foi o arroz. O arroz hoje já não está o preço que estava o ano atrás. Aliás, está menor que o preço de um ano atrás. O arroz, o feijão também começou a baixar. E agora a grande surpresa é que os ovos começaram a baixar, as carnes começaram a baixar, o milho também, mas não no valor que nós desejaríamos e queremos. Então nós vamos continuar as medidas. O presidente Lula tem uma preocupação, isso está no topo da agenda dele, baixar o preço dos alimentos no Brasil. Eu acho que agora o Copom vai já começar a projetar uma queda no preço dos alimentos, uma queda na inflação e, portanto, uma queda nos juros. E o senhor acha que quando que estabiliza, que chega a algo considerado ideal? Eu acho que já. Eu acho que esse primeiro semestre, agora mês de maio, nós já vamos ter quedas importantes e que vão indicar a necessidade de diminuição dos juros. Mas, como eu te disse, nós vamos tomar todas as providências. Toda semana nós temos um grupo no Ministério da Fazenda que olha o preço dos alimentos, olha a projeção desses preços e pensa quais medidas são necessárias para a diminuição do preço dos alimentos. Porque o povo trabalhador tem que ter um alimento barato para que ele possa usar essa renda para se alimentar bem e para outras finalidades. Ministro, essa semana o presidente Lula vai para uma missão internacional, começa com a Rússia e termina com a China, e o senhor vai acompanhar essa missão à China. Tem alguma previsão de alguma medida que deva ser adotada ou anunciada lá? Então, nós estamos assinando um acordo com os chineses para eles instalarem empresas no Brasil para a produção de máquinas pequenas para os agricultores que tenham propriedades de menor porte, os agricultores familiares, pequeno e o médio. E para isso nós estamos sugerindo a eles fazerem consórcio com os empresários brasileiros de máquina para que eles possam trazer as indústrias para cá e a gente ter mais produção de máquina agrícola com esse perfil dessa agricultura familiar e do pequeno e do médio. E isso diminui a importação, mas atrapalha a indústria brasileira ou não? Não, pelo contrário, porque os empresários brasileiros estão convidados a participar em sociedade com os chineses para a produção de máquinas aqui e, evidentemente, diminui a importação. Ministro, o senhor sofreu uma pressão grande do MST porque queria que o governo fizesse mais reforma agrária ou cumprisse o que havia prometido. Como é que está essa relação nesse momento e qual que é o balanço da reforma agrária? A relação é boa e o balanço da reforma agrária é bom. Nós vamos entregar esse ano, certamente, o maior entrega de reforma agrária
que o Brasil já teve em todas as épocas. Nós talvez nos equiparemos a 2 anos só dos governos anteriores, principalmente o governo Lula. Portanto, a nossa entrega na área de reforma agrária está muito substantiva. Os principais conflitos agrários no Brasil, nós estamos atuando neles no sentido de desapropriar essas fazendas, negociar com os proprietários e assentar as famílias. Nós tivemos agora em Ariadnópolis, Campo do Meio, em Minas Gerais, uma grande fazenda ali, produtora de café, foi desapropriada para fins de reforma agrária. Ministro, o presidente tem feito a reforma ministerial dele de forma gradativa e ontem mesmo teve uma troca. O senhor está seguro no cargo? Qual que é a situação? Olha, o cargo de ministro pertence ao presidente. Então, eu estou trabalhando. Eu não perco o meu foco pensando em outra coisa, senão em diariamente entregar tudo que a gente tem que entregar para a sociedade brasileira. E o cargo pertence a ele, e ele que sempre decidirá. Mas não há nenhum rumor relacionado a mudanças no nosso ministério que eu saiba. Ministro, nós temos mais um minutinho em relação à CPMI do INSS que pode ser instalada no Congresso Nacional. Qual que é a avaliação do senhor? A avaliação que quem apurou as irregularidades no INSS foi o governo do presidente Lula. Essas irregularidades começaram no governo do então presidente Jair Bolsonaro. Essas entidades fantasmas foram criadas ali. E o governo do presidente Lula, quando tomou conhecimento de irregularidades, apurou, puniu, afastou gestores, mudou a direção do INSS, então tomou todas as medidas. Eu acho desnecessário. Se a oposição tivesse feito uma investigação, que o governo não tivesse tomado nenhuma medida, aí sim justificaria uma CPMI. Agora, como o governo tomou todas as providências, eu acho desnecessária uma comissão parlamentar de inquérito, porque a investigação foi feita pelo governo, o governo tem todo o conhecimento do que está acontecendo e tomou todas as providências. Vai tomar outras, como de devolver o que foi desviado aos aposentados. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Edilene, esse teu programa tão prestigioso que é ouvido no Brasil inteiro e Minas Gerais toda ouve o seu programa. Muito obrigada, Kátia e Júnior. Edilene Lopes, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Itatiaia, entrevista ao vivo com o ministro Paulo Teixeira, 8 horas.